Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer mais dois candidatos da região metropolitana à Câmara Federal. O deputado federal Beto Mansur, do PRB, e o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, o vereador Fernando Bispo, do PROS. Muito bem, e nós vamos dar seguimento no programa de hoje, nesta edição, ao ciclo de entrevistas com candidatos a deputado da região metropolitana da Baixada Santista, que poderão, assim, apresentar seus compromissos, suas ideias, suas propostas com relação a temas fundamentais para a nossa região metropolitana, como saúde, educação, habitação, segurança, mobilidade urbana, entre outros temas de evidente, de relevante interesse público. E dessa forma, o Grupo Enfoque de Comunicação e o Jornal Enfoque abrem esse espaço para os candidatos da região metropolitana da Baixada Santista para que levem suas propostas à comunidade de eleitores da nossa região. Mas o debate em torno de todos esses temas vocês acompanham daqui a pouco, logo após um breve intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. A Unisanta vai realizar o 6º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, o BRIC, criado com o objetivo de despertar vocação na área da pesquisa e estimular a produção científica. Inscrições e trabalhos científicos até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/cobric. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Saúde é prioridade. Vou construir 52 novos AMEs. Enquanto eles não ficarem prontos, todos os outros vão funcionar um turno a mais, das 7 à meia-noite. Existe um outro caminho. SCAF Governador. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje mais dois candidatos à Câmara Federal da região metropolitana da Baixada Santista. O deputado federal Beto Mansur, do PRB, e o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, o vereador Fernando Bispo, do PROS. E como sempre fazemos, quando convidamos candidatos da região metropolitana para participarem do Jornal em Foque, iniciamos o programa com uma pergunta comum a ambos os candidatos, começando agora pelo deputado federal Beto Mansur. Deputado, por que o senhor quer mais um mandato junto à Câmara Federal? Bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, grande abraço a vocês, abraço Chico, Bispo. É sempre um prazer muito grande estar com todos. Olha, a gente, logicamente, já tivemos aí uma representatividade, tanto na Câmara quanto no Senado e também na Assembleia Legislativa, em anos passados, uma representatividade muito grande. Já tivemos 5 deputados federais, um senador da República, que era o Covas. Tivemos aí uma presença forte na Assembleia. Eu acho que é sempre muito importante a região ter representantes. Sim. É lógico que eu também sempre defendo a ideia de que a gente tenha uma renovação na política. Eu já vou ser eleito para o 5º mandato, a 10ª eleição. Mas eu acho importante a gente estar presente na Câmara, pelo trabalho que a gente fez e também pelo conhecimento que a gente tem da estrutura de poder dentro do Brasil, buscando recursos para a nossa região, que eu acho que é fundamental, até porque eu sempre fui um deputado ligado com a região da Baixada, ligada com o Porto, etc.
Então eu acho importante a gente estar lá presente, a gente estar nessa disputa novamente, como eu digo, pelo 5º mandato. E durante esse período aí, dos últimos 4 mandatos, nós fizemos um trabalho, na minha opinião, muito importante de buscar os recursos necessários, não só para a infraestrutura, que eu acho que é uma coisa fundamental para a Baixada, em função de ter o maior porto da América Latina, mas também muito investimento na área da saúde, da educação e no bem-estar de toda a população. Muito bem. Gostaria de ouvir agora o candidato Fernando Bispo do PROS. Por que o senhor quer ser deputado federal, candidato? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, deputado Beto. Essa é realmente uma pergunta que a gente não cansa de dar explicação. Algumas pessoas, pelo fato de você estar numa Câmara Municipal, as pessoas falam, Fernando, por que esse salto já para deputado federal? Isso cabe uma explicação. A gente sabe que hoje a nossa região é uma região pujante e precisa ter um representante lá. E o próprio deputado Beto sabe que não é fácil você colocar o seu nome numa disputa tão acirrada como essa. Eu, particularmente, disputei a minha primeira eleição de vereador no ano de 2000, fui eleito em 2000 e nesse intervalo saí para deputado estadual em 2002, perdendo por 1.412 votos. E naquele momento, a própria Baixada Santista fez um pouquíssimo número de deputados. E hoje, com grandes temas que nós temos a serem discutidos aqui na nossa região, como a questão portuária, como a questão de mobilidade urbana, como a questão da nossa saúde. Recentemente saiu um dado que me preocupa, a área da saúde. Hoje, na área da saúde, aqui na nossa região, temos apenas 200 leitos de UTI. Eu acho que a Baixada Santista, a nossa região, precisa se fazer representada. E eu coloco meu nome à disposição para ser essa voz no Congresso, para falar que a Baixada existe. Muito bem. Eu gostaria de aproveitar o gancho deixado aqui pelo vereador Fernando Bispo com relação à saúde, deputado Beto Mansur, e falar sobre esse tema que é a principal preocupação da população brasileira e na Baixada Santista, é evidente, não seria diferente. Recentemente, a presidente Dilma Rousseff admitiu que a saúde pública no Brasil não é minimamente razoável. Ela disse isso na televisão, durante uma entrevista ao Jornal Nacional. Veja, se a própria presidente da República admite que a saúde pública não é minimamente razoável no Brasil, o que precisa ser feito, deputado, no sentido de que tenhamos uma melhora na saúde, especialmente na atenção básica para a saúde pública? Olha, o Sistema Único de Saúde que é implantado no Brasil, ele é um sistema que, na minha opinião, é um sistema correto. Sim. Ele é universal, de atendimento a toda a população, ou seja, você não precisa ter um cartãozinho de saúde, etc., ou de um plano, que você vai no hospital e você é atendido. Só que o que acontece é que você é mal atendido. Esse é o grande problema que existe na saúde no país. Também o problema de saúde não é só de dinheiro. Na minha opinião, lógico que a saúde é uma coisa que custa cara, que você precisa do recurso. Inclusive, durante esse mandato nosso, a gente aprovou medidas na área da saúde para fazer com que o governo federal destinasse mais recursos para os estados e, consequentemente, para os municípios. Todo município brasileiro hoje, ele obrigatoriamente tem que investir no mínimo 15% de tudo aquilo que ele arrecada na área da saúde, o estado 10%, e você tem uma parcela do produto interno bruto a ser investido pelo governo federal. Então, a conta saúde, diria para você que tem o recurso. O problema é de gestão? O grande problema no Brasil, você tem um problema de gestão, tá certo? Então, eu venho aqui para dentro da nossa região, Santa Casa de Santos. Sim. A gente teve aí, e a Santa Casa está numa situação hoje muito, muito difícil, porque é o hospital, diria para você, fundamental para atender a toda a região, claro, pelas especialidades, etc. Mas ele tem um problema grave de gestão. O que a gente precisa? Além de mudar a gestão, a gente precisa, logicamente, de fazer investimentos e descentralizar o sistema de saúde. Nós tivemos, há uns meses atrás, com o ministro Arthur Quioro, que inclusive é funcionário
da Prefeitura de Santos. Professor aqui na casa, isso, na universidade. Trabalhou muito tempo, uma pessoa muito ligada à região. Tivemos discutindo com os prefeitos e secretários de saúde a possibilidade da gente fazer um plano diretor para a saúde, para poder ver se você não tem uma sobreposição de atendimento em toda a região. Ficou definido que nós precisamos de um hospital com recursos federais e estaduais na cidade de São Vicente, que carece disso, na minha opinião, e fundamentalmente na área continental. Conversei com o prefeito Billy, ele já buscou um terreno ali perto do centro de convenções, no Parque Bitaru e etc. Já ofereceu isso ao governo, mas é um hospital necessário. Em Santos, o Hospital dos Estivadores, já comprado pela Prefeitura, está em obras, que também precisa estar pronto para ampliar o seu atendimento. Eu acho que a rede, Chico, dentro da região, ela tem a tendência de um atendimento muito positivo para todos nós. O que a gente precisa, logicamente, como eu digo, é gestão e utilização melhor dos recursos nesse setor. Vereador Fernando Bispo, como é que o senhor vê a questão da saúde? O que falta, afinal? São recursos, gestão, seriedade? Eu acho que existe um pouco de seriedade da forma que as pessoas enxergam a saúde aqui no nosso país. E também vejo que a questão não é só gestão, porque quando você tem hoje apenas 200 leitos SUS de UTI aqui na nossa região, o que significa isso? Uma vaga para cada 7.000 pessoas. Então, é uma disputa desigual. Eu acho que o investimento para a nossa região precisa ser olhado com outros olhos, e essa vai ser a minha bandeira aqui na Baixada Santista, fazer com que se enxergue melhor essa questão, não só na área da saúde, Chico. Existem temas a serem abordados. Quem conhece hoje a cidade de São Vicente, sabe que ao longo desses anos, a cidade de São Vicente cresceu de uma forma desordenada. E esse crescimento fez com que atraísse outras pessoas. Você tem uma ideia, 50% da população de São Vicente hoje moram em área de risco. Por que isso? Ao longo de vários anos, a cidade de São Vicente foi muito dependente da vida portuária, chegando a empregar, chegando a dar para Santos quase 50% da sua mão de obra no porto. E isso fez com que as favelas crescessem na nossa cidade quando veio esse grande desemprego. O porto, até 15, 20 anos atrás, empregava quase 45.000 pessoas diretamente. Hoje, acredito que esse número deve estar reduzido em 8.000 pessoas. E essas pessoas, quando faltar emprego aqui na região, foram se acomodando justamente lá na cidade de São Vicente. Então, hoje, a gente entende que a questão da saúde, a questão da habitação, como eu falei, são temas a serem levantados e uma bandeira que nós vamos estar buscando no Congresso. Deputado Beto Mansur, essa discussão remete exatamente a um grande desafio da nossa região metropolitana da Baixada Santista, que é a questão da habitação popular. Nós temos um déficit oficial estimado em 100.000 casas populares nas 9 cidades da região. Como é que se pode, deputado, enfrentar, ou pelo menos amenizar essa dramática realidade com relação à casa popular? Tem que haver uma parceria, governo federal, governo do estado e o próprio município. Por que isso? Porque os terrenos na região metropolitana da Baixada Santista são caros. Sim. Então, quando você vai fazer uma habitação popular com terreno caro, essa conta não fecha. Ou seja, para você fazer esse investimento, se você não tiver uma parceria, governo do estado e governo federal, a prestação se torna muito cara. Consequentemente, a pessoa que vai habitar essa moradia, ela não tem condições de pagar pelo que ganha de salário. Existe hoje uma parceria forte do governo federal e governo do estado, que eu acho que está indo muito bem, com a possibilidade de a gente poder pegar determinadas áreas. Dou um exemplo para você, Santos, onde a gente vive. Sim. 39 quilômetros quadrados de área altamente urbanizada, a mesma coisa a cidade de São Vicente. Você tem alguma área
na área continental, mas como o bispo falou, áreas de mananciais em que você muitas vezes não pode construir, etc., de preservação ambiental. Então, grande saída para isso é você achar terrenos, a gente edificar e verticalizar a construção. Não dá mais para você fazer moradia de, muitas vezes, prédios de 3 andares. Você tem que aproveitar o terreno e ter condições de você construir. O estado de São Paulo é um dos poucos estados no Brasil que destina 1% do ICMS, de tudo aquilo que é arrecadado, para a área habitacional. Agora, eu também participei muito dessa negociação do governador Geraldo Alckmin, junto com a presidente Dilma, no sentido de a gente poder ampliar, ou seja, o governo do estado e o governo federal destinar uma parcela desse recurso para poder entrar nessa conta para que a gente possa construir. Eu acho que essa é a grande saída. Não vejo outra, acho muito difícil, se você não tiver a participação dos entes, não diria nem tanto do município, porque o município, os municípios nossos têm dificuldades financeiras. Você pega, por exemplo, São Vicente, dificuldade financeira, mesmo Santos, dificuldade financeira para poder bancar um projeto de construção. Mas eu acho que com essa parceria a gente sai, tem condições de fazer. Bispo, como é que você vê essa questão da habitação? Como é que se pode enfrentar esse desafio? Olha, eu acho que é um desafio que às vezes as pessoas acabam fugindo desse tema de habitação. Nós temos lá na área continental de São Vicente hoje 2 milhões de metros quadrados livres. E a gente fica triste às vezes quando o governo do estado enxerga a nossa cidade apenas para a construção de presídios. Eu acho que existe vários lugares a serem construídos presídios. Por que insiste que a área continental de São Vicente, que poderia ali talvez ter um hospital metropolitano aqui para a nossa região, ou destinar parte daqueles terrenos para serem construídos habitação, casas populares, porque é muito fácil hoje o poder público, depois que a família se instala numa área de manancial, o poder público vai lá tentar intervir. Eu não estou aqui com isso incentivando esses avanços, não estou incentivando que as pessoas adentrem essas áreas, mas eu acho que o poder público tem uma grande parcela de culpa. As pessoas podem estar falando, mas o Fernando é vereador na cidade de São Vicente, então ele se inclui na parcela de culpa? Sim, nós nos incluímos nisso, porque hoje esse grande déficit habitacional que existe aqui na nossa região, por mais que falam que essa conta não fecha, mas existe também a falta de vontade do governo federal, e eu enxergo assim, tudo que foi gasto com a Copa do Mundo, nós poderíamos ter resolvido parte desse déficit aqui na nossa região, ou em outros lugares. Então, eu acho que é uma bandeira que tem que ser levantada. Defendo que a área continental de São Vicente, quando eu falar continental, eu não quero trazer um tema para que Fernando vai ser o deputado de São Vicente, não é isso. É porque lá nós temos esses espaços, nós temos esse espaço não só para a parte da habitação, mas também para atrair grandes empresas. Muito bem, vereador, peço licença, deputado, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 26ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para participar de palestras gratuitas e visitar os estandes de todos os cursos da Unisanta, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 17 de setembro, das 9 às 13 e das 19 às 21h30, na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/Feira de Profissões. Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo.
dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Vote nos deputados que vão ajudar nosso Estado a combater a impunidade, a acabar com a aprovação automática nas escolas e a fiscalizar as obras do metrô. Vote nos deputados do PT. Vote 13. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje mais 2 candidatos à Câmara Federal, candidatos da região metropolitana da Baixada Santista. O deputado federal Beto Mansur, do PRB, e o vereador presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Fernando Bispo, do PROS. E neste bloco, o deputado, o vereador, eu gostaria de falar sobre mobilidade urbana e transporte público. Os municípios, deputado, procuram investir muito, se empenham no sentido de melhorar o transporte público. Em contrapartida, o governo federal, desonerando a indústria automobilística, investe e, de certa forma, estimula o transporte individual. Como é que se pode? Não há uma contradição nisso? Como é que se pode resolver uma situação como essa, um impasse como esse? Quer dizer, transporte individual sendo estimulado pelo governo federal e o transporte público sendo perseguido pelos municípios. O que a gente não pode, às vezes eu vejo um comentário como esse, que a gente não pode é proibir do cidadão comprar um carro, né? Não, mas, mas em função de congestionamento, claro, todos os municípios buscam o quê? Melhorar a fluidez e, ao mesmo tempo, o transporte público. Eu acho que são coisas paralelas. Eu acho que você tem que permitir que as pessoas comprem o seu carro, sim, porque é algo que o brasileiro adora. Inclusive essa isenção de IPI que aconteceu, achei muito positiva, até porque diminuiu um pouco do valor do veículo, né? Agora, a gente precisa, logicamente, investir em mobilidade urbana, ou seja, transporte de massa, e fazer com que a população dê condições para que a população possa utilizar esse transporte, desde que ele tenha qualidade. Nós fizemos um trabalho durante esse período nosso de governo, ou seja, de mandato parlamentar, no sentido da gente buscar os recursos fundamentais para que a gente pudesse melhorar a mobilidade urbana. Eu consegui esse recurso para finalmente viabilizar o túnel Zona Noroeste, Zona Leste. São 450 milhões, a presidente da República esteve aqui presente, liberando esse recurso. Até semana passada já saiu a portaria de autorização para que a Prefeitura de Santos pudesse trabalhar no projeto. Santos e São Vicente. Como São Vicente tem um pouco de dificuldade de buscar recursos de empréstimo e etc., acabou ficando a carga sobre Santos. Mas é uma obra que vai atender fundamentalmente as duas cidades. Eu acho até que mais São Vicente atende... A região como um todo, né? A região como um todo, mas atende muito a cidade de São Vicente. Então você tem o túnel, Zona Noroeste, Zona Leste, você tem um sistema de transporte de BRT, que é aquele ônibus articulado, dedicado, numa linha dedicada, que vai fazer São Vicente, Praia Grande, com a tendência de levar até a cidade de Peruíbe. E nós temos aí outros projetos, a entrada da cidade também para resolver esse problema que é crucial para todos nós. O VLT. E o próprio VLT, que também tem investimento tanto do governo do estado quanto do governo federal, e sem esquecer do teleférico, que já o projeto está em andamento, já estão fazendo, inclusive, pesquisa de solo e etc., para começar essa obra. Tudo isso... E o túnel, né? O Santos Guarujá. Sem esquecer do túnel Santos Guarujá, que tem um trabalho aí intenso por parte do governo do estado para poder viabilizar e colocar essa licitação já para buscar as empresas que vão fazer esse trabalho. Eu acho que a cidade, e a cidade e a região, depois de muito tempo de falta de investimento, os governos começam a acordar para essa questão que envolve a nossa região metropolitana. É lógico que você tem problemas pontuais, questão que muitas vezes envolve aí
transporte urbano nas nossas diversas cidades, etc. Mas diria para você que são coisas que mais fáceis de serem resolvidas desde que você tenha um sistema de transporte mais rápido, com veículos dedicados. Por exemplo, você ter essa linha de ônibus dedicada, exclusiva, ela tem um custo muito baixo de construção da linha, com uma rapidez maior para que você possa utilizar o transporte coletivo. Por que não se usa muito o transporte coletivo na nossa região? E também na própria cidade de São Paulo, etc. Porque o transporte coletivo é deficitário, porque o transporte demora ágil, muito. Tem que ser seguro, etc. confortável. Se você tem agilidade nesse sistema, a pessoa, logicamente, vai deixar o carro que ele tanto sonha e é da sua propriedade em casa para poder utilizar o transporte coletivo. Como é que o senhor vê essa questão da mobilidade, do transporte público, vereador? E especialmente queria lhe perguntar o seguinte, por que, afinal de contas, nessa primeira fase, o VLT não chegou ou não vai chegar até a área continental de São Vicente? Hoje ainda existem algumas questões técnicas que impediram que chegasse até a área continental, mas a segunda etapa do VLT com certeza vai chegar até a área continental. Mas eu acho que o mais importante, quando você fala, Chico, em mobilidade urbana, eu acho que o deputado Beto, eu acho que ele acerta quando ele fala que, às vezes, o nosso transporte acaba não oferecendo para o munícipe, talvez um transporte que ele gostaria de ter. Eu vou dar um exemplo muito claro e objetivo. Há alguns anos atrás, um morador da cidade de São Vicente, para ele se deslocar em determinado bairro, para ir até o centro da cidade, levava em média, ele aguardando no ponto de ônibus, quase 40 minutos. Quando o Poder Executivo abriu para o transporte alternativo, hoje, a cada 5 minutos, passa uma perua de lotação, que leva esse morador da periferia ao centro da cidade. Está certo que hoje ainda existe alguns problemas a serem resolvidos dentro do transporte alternativo, mas esse já foi um grande avanço. Eu me recordo que era muito jovem e às vezes a gente tinha que se deslocar até o centro de São Vicente, passava 40 minutos aguardando ali no ponto de ônibus. Às vezes até desistia de ir no nosso comércio local e acabava vindo a Santos. Então, eu acho que quando se fala em mobilidade urbana, eu acho que ela não está também só relacionado ao veículo, ela está também relacionado às bicicletas. E essa é uma bandeira que a gente tem levantado na nossa cidade, que é fazer justamente o quê? As interligações das ciclovias ligando a periferia de São Vicente ao centro e praia. E isso tem ajudado muito. A última pesquisa que nós fizemos lá na nossa região, quase 30% das pessoas que utilizavam o seu veículo para ir até o centro da cidade, até a praia, hoje prefere pegar a bicicleta e ir até a praia. Mais barato e mais saudável. Não tenho dúvida disso. Então, a mobilidade urbana também está ligada a isso. E esse é um tema que eu estarei ajudando os prefeitos da nossa região a buscar recurso e parte das minhas emendas, se assim for eleito como deputado, está disponibilizando também para mobilidade urbana. Deputado e vereador, mobilidade urbana remete à questão portuária também. Problema portuário que é um problema sério na nossa região. Há um ano, mais ou menos, um novo marco regulatório que tem recebido muitas críticas, tem gerado muita polêmica e, principalmente, deputado, a crítica maior é com relação à centralização excessiva das decisões hoje portuárias em Brasília. Um novo governo, essa situação pode mudar? Eu cansei de falar sobre isso, até fiz comentário com a própria presidente da República numa viagem aí que fizemos, ela me perguntou sobre a questão portuária. Sim. E eu fiz críticas porque eu acompanhei atentamente a medida provisória que foi apresentada pelo governo e, consequentemente, a lei que é a nova lei dos portos. E verdadeiramente houve uma concentração muito grande no seio do governo federal para aprovação de qualquer projeto, etc. Isso, até fiz um comentário. Na época ainda, a Gleisi Hoffmann era a chefe da Casa Civil, falou, olha, isso aqui vai tudo para a Justiça.
não estava errado, porque as grandes discussões hoje sobre os terminais estão na justiça. E o que gera isso? Falta de investimento. Eventualmente um terminal que não tem a sua concessão marcada para 20 anos ou 25 anos, ou mais 25 anos, ele para de investir até que haja uma decisão judicial. Houve um atendimento para determinados terminais, esses terminais acabam hoje operando cargas de terceiro, que era uma reivindicação, que eu acho até que é uma coisa justa, uma coisa correta, mas eu sinto que a gente vai ter que mexer nessa legislação. Nós tínhamos a lei 8.630, que foi a lei dos portos, que ela levou um determinado período de maturação e ela se tornou uma boa lei. Aí o governo acabou querendo mexer para centralizar. Pode voltar à situação anterior? Eu acho que nós vamos ter que fazer um meio termo, sabe, Chico? Nós vamos ter que mexer em algumas questões que envolvem não só estas áreas a serem licitadas no Porto de Santos, mas fundamentalmente a gente vai ter que dar a possibilidade para que não só os empresários brasileiros, mas os grandes grupos internacionais possam investir na área do porto. O que a gente está chegando a essa conclusão, e há uma discussão muito forte com relação a isso, é que o sistema portuário no Brasil ele tem que ser extremamente ágil, com um custo baixo para quem vai importar ou exportar. Ele não é um meio ou um fim em si mesmo. Ele, na verdade, ele precisa de que possa ter agilidade para que nós possamos, com muita rapidez, exportar e importar os produtos e competir em nível internacional. Sobretudo competitividade. Se você fizer uma comparação hoje de Singapura, que é um grande porto no mundo, Rotterdam, quer dizer, os portos internacionais, e principalmente os portos mais na área da Ásia, que fazem todo esse trabalho de exportação de produtos chineses, etc., você vai ver uma diferença tão grande com os portos brasileiros. Aí você pergunta, pô, será que esses caras são mais inteligentes do que a gente? Não. É que eles, na verdade, têm uma legislação com muito mais facilidade de investimento e muito mais agilidade. Eu acho que essa é a tendência que a gente vai ter que chegar. Ganhe quem ganhar. Sim. A eleição presidencial está muito disputada, etc. Quem ganhar a eleição vai ter que mexer novamente na lei. Como é que o senhor vê essa questão, vereador? Há algum tempo discutia-se muito aqui na Baixada a regionalização do Porto de Santos, porque as decisões fossem decisões mais, afinal, aqui no município participando, o Estado também. Isso não acontece hoje em dia. É verdade, Chico. Em todos os debates que eu participo, eu defendo que esse modelo de gestão portuária, ele precisa ser mudado. Precisamos implantar a gestão tripartite aqui no Porto. Por quê? Eu acho que tem que ter uma participação maior, tanto do Poder Executivo Municipal, tanto do Governo do Estado e Governo Federal. Eu entrei, o meu primeiro emprego, o meu primeiro registro em carteira foi aos 13 anos de idade, numa agência de navegação. Desde os meus 13 anos de idade que eu ouço no Porto alguém falar desse novo modelo de gestão. E até hoje isso não aconteceu. Durante todo esse tempo, quando trabalhei nessa empresa de navegação, nós visitamos vários portos. E a gente vê que hoje o Porto de Santos, sendo o maior porto da América Latina, ainda patina nessa questão. E eu acho que chegou o momento de um desprendimento talvez maior do governo federal em abrir mais para o governo municipal, para o governo do estado. É impossível hoje algumas decisões portuárias serem tomadas só por Brasília. Eu acho que para termos uma agilidade melhor, algumas decisões poderiam ser tomadas aqui com esse gerenciamento próximo. Precisamos acabar com isso, dessas indicações do presidente da CODESP, as pessoas virem de fora. Temos muitas pessoas boas aqui na região que poderiam estar ocupando esse posto. Então eu acho que essa é uma bandeira que nós temos que levantar, que é esse novo modelo de gestão tripartite aqui para o nosso porto. Muito bem. Senhores, peço a licença de ambos, nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar de outra prioridade, não apenas da região, mas de todo o país, que é segurança pública. Voltamos já.
Chegou a sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudos voltado apenas para novos alunos que irão cursar a primeira série do ensino médio em 2015. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite! Você vai entender porque nossos alunos têm orgulho de dizer: eu sou do Santa. Inscrições gratuitas até 25 de agosto pelo site www.colégio.unisanta.br. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Trocar quem criou o pedágio mais caro do país por quem cobra taxa em escola que deveria ser de graça é trocar 6 por meia dúzia. Para mudar de verdade, vote no governador do partido que sempre esteve ao lado do povo. Vote Padilha. Os animais de estimação têm sentimentos, assim como nós. Eles sentem fome, frio e medo. Quando são maltratados, ficam tristes. Eles podem estragar seus sapatos, seus móveis e o seu jardim, mas nunca o seu coração. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje mais 2 candidatos da região metropolitana. E o vereador e presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Fernando Bispo, do PROS. E neste bloco eu gostaria de começar conversando, deputado, vereador, sobre segurança pública, que as pesquisas atestam como uma das maiores, uma das principais reivindicações da população. População que é, de fato, mais segurança pública. Nesse sentido, deputado, como é que se pode enfrentar de forma eficaz os inimigos modernos da pátria, como dizia sempre o querido amigo Luiz Azevedo, cientista político, né? Os inimigos modernos da pátria, ou seja, o tráfico de drogas e o contrabando de armas? Olha, eu acho que é muito importante que você tenha investimento na polícia. Eu acho que se você pegar, por exemplo, hoje, eu tenho conversado muito com o pessoal, vamos pensar especificamente no que você comentou comigo, questão que envolve tráfico de drogas. A droga, muitas vezes, ela não é produzida somente dentro do país. Você tem um determinado controle sobre isso. O que acontece é que, fundamentalmente, a droga vem dos países da América do Sul, etc. Você tem uma costa que tem mais de 8.500 quilômetros de linha d'água, do lado esquerdo, muito parecido a essa distância, que você tem que ter um controle efetivo com tecnologia. Você não pode colocar um homem a cada 10, 15 metros de distância. Você precisa ter controle tecnológico, coisa que é possível de ser feita porque outros países fazem. O que a gente precisa, fundamentalmente, é de você ter questões que envolvem determinados assuntos de segurança, como, por exemplo, você tem a questão que envolve droga. No meu entender, tem que haver uma ação efetiva em um grupo específico de atendimento ao controle das nossas fronteiras por parte da Polícia Federal. Não seria o caso das Forças Armadas também fiscalizarem? Eu acho que a Força Armada, ela pode ajudar, na minha opinião. E ela ajuda, principalmente nessa parte toda da Amazônia, etc. Você tem uma presença muito forte das Forças Armadas. Mas, infelizmente, se você conversar com quem é ligado às Forças Armadas no Brasil, você vai perceber que há muito pouco investimento, continua muito pouco investimento nas Forças Armadas, e eles, de alguma forma, estão aí na sua atividade procurando atender os anseios do país. Mas eu acho que essa questão que envolve, por exemplo, o corpo da Polícia Federal, você tem um grupo destinado especificamente para atender o combate à droga, você tem um dia a dia de polícia militar e polícia civil que também com tecnologia precisa ser melhor aparelhado. Se você pegar, por exemplo,
vamos dizer no nosso estado, diria para você que a polícia militar hoje, dentro do estado de São Paulo, ela tem uma estrutura muito melhor do que uma polícia civil, que é a polícia judiciária, que é a polícia muitas vezes investigativa e etc. Que precisa ter um atendimento melhor por parte do governo do estado, para que a gente possa ter uma melhor estrutura. A questão que envolve a legislação, tem muita gente que discute, olha, precisamos acabar com esse negócio de maioridade penal, que é o grande tema que se discute, etc. Lógico que você tem menores de idade que cometem delitos, crimes muitas vezes graves, ou então alguém que é maior de idade comete delito e joga a culpa no menor de idade. Isso, no meu entender, na minha visão, você pode mexer na legislação, e é algo que a gente está sendo discutido no Congresso. Há uma rejeição muito forte por parte de determinados setores dentro do país de não aumentar, não diminuir o nível de idade para ser criminalizado, mas eu defendo que a gente tem que buscar modelos, como tem nos Estados Unidos, como você tem na Inglaterra, etc., em que o menor de idade é apenado, ele vai para um centro de recuperação, fica até os 18 anos de idade e ele continua cumprindo a sua pena numa penitenciária depois que se tornou maior de idade. Ele não sai livre. Ele cometeu o delito, ele vai ser apenado e vai cumprir. Claro. Então, tem algumas coisas que a gente tem que mexer na legislação, mas diria para você que o fundamental de tudo isso, na minha opinião, é investimento em educação, investimento para que você possa gerar emprego, que é algo de longo prazo, e no curto prazo você investir mais em tecnologia para fazer esse combate, até porque a bandidagem está com a tecnologia no top. E muitas vezes a gente, aí o corpo de segurança no Brasil muitas vezes fica à míngua para poder fazer esse combate. Vereador, como é que o senhor vê a questão da segurança pública? Engraçado, Chico, quando a gente fala em segurança pública, parece que vem em mente aquela figura daquele policial com aquela arma em punho, com o cacetete na mão. Eu acho que, para mim, segurança pública ela vai muito além disso. No país, os governantes, eles têm um modelo de segurança pública não com pensamento a longo prazo. Eu acho que você pensar só em segurança pública, viver no momento, é muito difícil. Por exemplo, eu acho que segurança pública ela começa dentro de uma sala de aula, quando você dá condições para que o professor possa lecionar com tranquilidade e amparado não só na questão, o material didático, mas sim no aparelhamento que ele utiliza ali. Eu acho que segurança pública, para mim, inicia dentro de uma sala de aula. Hoje nós temos no nosso país jovens sem nenhuma expectativa. E segurança pública também começa nisso. Você dá condições para que esse jovem, que hoje são abastecidos pelo tráfico, dá condições para que ele ingresse no mercado de trabalho. Eu sou vítima disso, mas uma vítima positiva, porque aos 11 anos de idade, eu ingressei no círculo de amigo do menor patrulheiro de Santos, aonde consegui ter o meu registro aos 13 anos de idade. E eu sei que muitos jovens hoje não têm essa condição. Então, eu acho que, para mim, segurança pública começa assim. Um outro erro que eu acho que no nosso país, eu acho que tem que ser mudado. Como que pode hoje o Estado ser obrigado a sustentar o preso? Eu acho que essa forma é o inverso. Temos que criar no nosso país prisão agrícola, para que esse preso possa sustentar o próprio filho dele e sustentar a população. Porque, na realidade, é um caos. O que se gasta com preso hoje no país, nós poderíamos estar ajudando esse caos social que ainda é um déficit grande. Um outro erro, que aí eu acho que o Estado tem uma grande parcela de culpa. Quando se dá o indulto ao preso, você imagina, o preso, dia 15 de dezembro, ele recebe o indulto.
vai para a sua casa sem nenhum dinheiro no bolso. A única coisa que muitos deles sabem fazer é roubar, traficar e cometer outros delitos. Chega em casa, se depara com a situação do filho, que não tem um presente, que não tem uma ceia de Natal. Eu não estou falando que o que ele faz é correto, sim, mas eu acho que o Estado precisa ter uma outra maneira de se pensar nisso. Eu acho que o preso, os 360 dias que ele fica preso, ele teria que trabalhar e quando ele recebesse o indulto, ele sair com o dinheiro no bolso, porque só assim você não força com que essa pessoa, naquela obrigatoriedade de se levar o sustento para dentro da sua casa, possa cometer algum delito. A gente sabe que cada caso é um caso, sabemos que existem pessoas que já têm essa índole por natureza, mas também sabemos que hoje os nossos presídios não recuperam ninguém. Você você entra lá como ladrão de uma caixa de fósforo e sai perito em ladrão de banco. Verdade. Ambos, os convidados, como se viu, abordaram a questão da educação como essencial. E, de fato, a prioridade é absolutamente, e deveria ser a razão de ser de todos os governos, a questão da educação. E, nesse sentido, deputado Beto, como é que se pode alcançar uma educação pública de qualidade no Brasil, quando se tem tanta falta de professores? Há um déficit no Brasil de 300 mil professores do ensino básico, de português, de matemática, história, física, geografia, enfim. Como é que se pode buscar, afinal, uma educação pública de qualidade? Olha, eu sinto que a saída é um investimento na escola em tempo integral. Eu não vejo muita saída. Isso foi uma bandeira que foi apresentada pelo ex-governador Leonel Brizola durante bastante tempo, que eram os famosos CIEPs, né? E em função dele ser uma pessoa extremamente polêmica, mas era um grande brasileiro. Sem dúvida. Com Darcy professor Ribeiro. Darcy Ribeiro, claro. Então você tinha ali, estou ficando velho, estamos ficando velho, porque convivi com os dois, principalmente com o professor Darcy, ele no Senado, eu na Câmara, mas eles tinham uma bandeira de manter, resumidamente, o que era o CIEPS. CIEPS era uma escola em tempo integral, pegava a criança às 7 horas da manhã e entregava às 5 da tarde. Dava café da manhã, dava almoço, dava lanche e dava educação e esporte. Quer dizer, quem tomava conta dessa criança e desse adolescente durante o período em que o pai e mãe estariam, teoricamente, trabalhando, seria a estrutura do Estado e, consequentemente, às 5, 6 da tarde, o pai e a mãe iam buscar. Esse é o grande modelo, só que é um modelo que precisa de investimento. A gente pega alguns índices dentro do Brasil, no qual você tem um investimento muito grande no setor educacional, ou seja, os municípios brasileiros, nós temos 5.565 municípios no Brasil. Obrigatoriamente, todos eles têm que investir no mínimo 25% de tudo que é arrecado para poder fazer frente aí à educação. Sem esquecer, logicamente, o Estado e a própria União no investimento. Nós agora, na Câmara, fizemos a aprovação de uma legislação na qual todo esse dinheiro do pré-sal, através de royalties, etc., uma parcela considerável vai ser destinada para o setor educacional. O que é muito bom. É muito importante, e eu volto a dizer que, lógico que a gente precisa de mais dinheiro no setor educacional para que você possa ter melhores escolas, você possa ter professores uma estrutura melhor para que você possa ter o professor em tempo integral. Hoje você tem um problema grave no setor de saúde e educação, que muitas vezes o professor tem que ter 2 ou 3 empregos, o médico tem que ter 2 ou 3 empregos para sobreviver, porque o salário muitas vezes que ele ganha na estrutura pública é muito baixo. Então eu acho que a grande saída é o investimento e, logicamente, a gestão. Vereador, como é que você vê? Tempo integral, escola em tempo integral é a saída? Eu acho que a escola em tempo integral é a saída, mas também defendo a reciclagem dos nossos professores. Hoje, seja na rede pública, municipal, estadual, você vê esses profissionais desmotivados.
desmotivados. Desmotivados por alguns aspectos. Primeiro, eu acho que é a questão financeira, que também não é só isso. Segundo, eu acho que não há uma reciclagem com os próprios lecionadores. E também, hoje, você tem uma questão que antigamente nós não tínhamos. Antigamente, o professor, ele tinha apenas a função de lecionar. Hoje, o professor ainda se depara com a função de educar a criança. Coisa que antigamente isso cabia aos pais. Tarefa dos pais. Tarefa dos pais. E hoje verdade. eles acabaram ficando com isso aí. Então, hoje, a gente percebe... Eu falo porque eu convivo com algumas situações dentro da rede municipal de ensino de São Vicente e vejo professores com estresse, professores em depressão, professores que já foram agredidos dentro da sala de aula. Em sala de aula. Exatamente. Então eu acho que essa reciclagem eu defendo. Muito bem. Vereador, muito obrigado. Nós chegamos ao final desta edição. Muito obrigado, deputado Beto Mansur. Obrigado a vocês. Muito obrigado, vereador, mais uma vez pela sua presença. Obrigado, Chico. Obrigado, Beto. E obrigado a essa emissora que nos dá essa oportunidade de falar do nosso projeto. Muito bem. Obrigado a ambos os candidatos. Beto Mansur, pelo PRP, e também Fernando Bispo, pelo PROS, candidatos à Câmara Federal. Agradeço a ambos, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até lá. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.